Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas horas aumentaram as articulações do PSD em busca de uma candidatura à presidência da República. Há uma expectativa muito grande de que o Eduardo Leite deixe o PSDB para ir ao PSD para ser candidato a presidente, mas o partido não está apenas esperando uma definição do Eduardo Leite, já pensa em outra opção, um plano C, caso o governador do Rio Grande do Sul não tope essa empreitada. O primeiro a entrar nessa discussão foi o Rodrigo Pacheco, era o plano A, ele não quis, apesar de todos os acenos do presidente Rodrigo Pacheco, de que ele teria muito apoio dentro da legenda, não conseguiu se viabilizar também eleitoralmente. A segunda opção, o Eduardo Leite, que perdeu aquela prévia no PSDB, mas nunca deixou escondido de ninguém que quer ser presidente da República. Mas o plano C está aí e é Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, foi governador do Espírito Santo por 2 vezes, e já entrou no PSD com a possibilidade de uma construção nacional e pensando nessa possibilidade de uma construção nacional, ainda que hoje ele seja candidato ao Senado pelo PSD lá no Espírito Santo. Mas se o Eduardo Leite não topar mesmo, na última hora desistir de ir ao PSD, ou se entrar no PSD, mas decidir não ser candidato à presidência, eles vão colocar muito fortemente o nome do Paulo Artung. Para o Kassab é questão de honra ter um candidato à presidência da República, principalmente porque ele teme que o partido se esfacele totalmente caso ele tenha que apoiar algum candidato no primeiro turno. Embora haja hoje uma ala que parece ser majoritária na legenda entre as principais lideranças apoiando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há uma grande ala também que discorda completamente, é radicalmente contra um apoio a Lula. Então, no primeiro turno, o PSD vai estar realmente neutro e com um candidato justamente para evitar esses acenos de lado a lado, essas pressões para fechar com o Lula. De um lado, por exemplo, a gente tem o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o senador Vanderlei lá em Goiás, Vanderlei Cardoso, tentando também uma aproximação com o Bolsonaro, e de outro a gente tem o Otto Alencar, o Aziz e outros nomes do PSD no Norte e no Nordeste que são apoiadores de Lula. No segundo turno, aí sim, o PSD já está mais ou menos alinhado de que irá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente se as pesquisas continuarem desse jeito, com Lula com chances de vitória. E agora, tem uma consequência também de você ter um candidato a presidente. Se por um lado você protege o partido de algumas saídas, principalmente nessa janela partidária, por outro você dificulta também alguns acordos regionais. Em alguns lugares fica difícil imaginar que o PT vai dar apoio a um candidato do PSD, fortalecendo um palanque que pode ser, por exemplo, do Eduardo Leite ou do Paulo Artung. Então, assim, fica também com menos moeda de troca. Um caso muito claro é esse de Minas Gerais. O PSD quer uma candidatura, tem a candidatura do Calil colocada, do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. O PT pode vir a apoiar, mas exige a presença de um nome do PT na chapa. O PSD já tem um candidato ao Senado, mas como não tem como fazer uma troca de um apoio nacional, eventualmente, e há essa dúvida sobre o palanque, essa construção que parecia óbvia para os dois lados não é muito simples, não é muito tranquila. Isso acontece em outras partes do país também. A ver agora, primeiro, a posição do Eduardo Leite, ele tem ainda resistências de alguns membros do próprio PSD, e depois da decisão do Eduardo Leite, caso ele não seja candidato, vai se colocar essa questão do Paulo Artung também. Um abraço para vocês e até mais.